E é muito importante afirmarmos isso diariamente nas nossas vidas, que a Bíblia é a verdade, porque nós somos confrontados diariamente, internamente e externamente. Internamente, pelos nossos próprios pensamentos, nosso coração, nossas vontades e desejos. Externamente, por todas as outras variadas formas de pensamentos e formas de viver e doutrinas que são ensinadas no mundo afora. E o versículo 32 é um versículo muito conhecido. E conhecerão a verdade vos libertará. Então eu vou ler do 31 até o 37, pode colocar lá na NVI, 2011. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então, alguns judeus haviam crido em Jesus Cristo. E Jesus disse para aqueles que creram nele: se todos vocês que crerem em mim permanecerem na minha palavra, vocês serão meus discípulos. Isso mostra que há a possibilidade de crer em Jesus e não permanecer na palavra dele. Então, nem todo que crê pode ser um discípulo de Cristo. O versículo 31 deixa isso claro. Pode ser filho, pode ser salvo, mas não um discípulo. Um discípulo é aquele que segue os passos. No versículo 32, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. E aí vem a pergunta: o que é a verdade? E libertar do quê? Vamos lá, 33. Eles responderam. Quem que respondeu a Jesus? Os judeus que haviam crido nele. É bom sempre ficar em mente o que a gente lê anteriormente, questão de interpretação de texto, isso que é difícil muitas vezes para nós, né? Então a gente lê algo e fica para trás e esquece, né? Muitas vezes a gente não entende o que está na frente. Então lembre-se que responderam. Quem respondeu? Aqueles judeus que creem em Jesus. Então Jesus estava falando com judeus que creram nele, que colocaram a fé nele. Jesus estava falando com judeus crentes. Tá? Eles disseram assim: nós somos descendência de Abraão, jamais somos escravos de ninguém. Como tu podes afirmar que nós seremos libertos? Nós não somos escravos de ninguém, nós somos filhos de Abraão. Como é que a gente vai ser liberto do quê? E Jesus explicou-lhes: em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Jesus não foi direto. Ele foi objetivo, mas não foi direto. Mas dá para entender aqui. Jesus disse: aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Se Jesus disse que vocês vão conhecer a verdade vai libertar vocês, eles disseram: nós somos filhos de Abraão, e se liberta do que? Nós não somos escravos de nada. E Jesus disse: toda pessoa que pratica o pecado é escravo do pecado. Então Jesus dizendo: vocês são escravos do pecado. O escravo, ou o servo, não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. E que filho é esse que está falando? É dele mesmo. E Jesus está falando: eu permaneço em casa para sempre, na casa do meu pai para sempre. E quem é filho permanece com Deus para sempre, na casa do pai para sempre. Mas o escravo não. E assim, era assim o escravo antigamente, né? Ele ficava geralmente, um certo tempo, depois, nos tempos da Bíblia, né? Ele era liberto, ele não ficava na casa, a não ser que ele quisesse. Assim sendo, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Opa, mas a Bíblia está confundindo tudo, pastor. O versículo 32 diz: conhecereis a verdade e a verdade o libertará. E agora o versículo está dizendo que o Filho vai libertar. Que negócio é esse? Primeiro está dizendo que a verdade vai libertar, agora está dizendo que Jesus vai libertar. Quem que vai libertar afinal? Oi? Ok, certo? Já vamos ver sobre isso. É Jesus, né? Mas o versículo 32 diz que a verdade vai libertar, né?
E versículo 37, eu sei, Jesus falando para eles, eu sei que vocês são descendentes de Abraão, eu sei. Mas vocês, entretanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não tem lugar dentro de vós. Opa! Jesus está falando com judeus crentes. Como pode um crente querer matar Jesus? Ele está dizendo aqui, ó, entretanto procurais matar-me, porque minha palavra não tem lugar dentro de vós. Opa, mas como assim? Eles são crentes, então a palavra de Deus tinha que ter lugar dentro deles. Jesus está falando isso. O que Jesus está fazendo aqui é como se, vamos pegar um pastor americano, que a gente é mais comum ouvir. Vamos pegar o pastor Eduardo, ele vem aqui e ele fala assim, ó, vocês brasileiros são assim, assim, assado. Ele não está se referindo a nós como crentes brasileiros, mas a nossa nacionalidade, a cultura brasileira. Então ele diz, vocês brasileiros. Então o que Jesus está falando, fazendo com esses judeus, olha, não eles em si, os que se converteram queriam matar Jesus, não que a palavra de Deus não tivesse tido lugar dentro deles, mas Jesus está falando, vocês judeus, em geral, a nação judaica, a nação de vocês quer me matar, isso que ele está fazendo aqui. Tá bom? Ficou claro isso? Jóia. É bom que fique claro, porque assim, ó, nós podemos cometer erros na interpretação da palavra de Deus, e hoje nós estamos falando isso. Quer ver? Ó? Eu vou pegar um exemplo aqui. Vocês lembram de Raquel, esposa de Jacó? Quando Jacó então saiu com Raquel da casa do seu pai, Labão, ela roubou algo do seu pai. Vocês lembram que ela roubou do seu pai? O quê? Os ídolos do seu pai. Então Raquel era o quê? Oi? Idólatra e ladra com certeza. Roubou. Será que o motivo dela de roubar os ídolos do seu pai era porque ela era idólatra? Por que não? Ela acreditava que era parte da herança. Exatamente. Então assim, nós irmãos cremos na Bíblia porque nós temos o Espírito Santo, tá? Nós não precisamos da ciência, apesar que hoje em dia a ciência e a arqueologia moderna tem provado quase tudo da Bíblia, tem achado várias coisas lá. Mas nós não precisamos da arqueologia para quê? A arqueologia moderna de hoje, que tem alguns cristãos lá dentro hoje, fazendo pesquisas em sítios arqueológicos, eles têm provado várias cidades, várias línguas, várias coisas da Bíblia. E isso para nós, para mim, pelo menos, é só um adendo, é só um crédito a mais. Independente se a ciência ou a arqueologia achasse as coisas, eu ia crer na Bíblia da mesma forma. Isso só é para tirar o crédito de estudiosos que são contrários à Bíblia, que é o que tem acontecido. Por exemplo, um dos maiores arqueólogos aí do mundo, Albright, ele não cria em várias coisas da Bíblia. Por exemplo, ele não cria na autoria do Novo Testamento, do Antigo Pentateuco, de Moisés. Ele não cria em outras coisas, e ele mudou. Ele não é crente, mas ele teve que mudar, ele foi forçado a mudar a posição dele, como estudioso, honesto que ele era, ele foi obrigado a mudar a posição dele. Tem outros que não mudam, porque eles não são honestos, mesmo diante das provas. Mas ok, então o que eu quero explicar é o seguinte, que existe na cultura suméria, existia e foi provado então em tábuas escritas, em cuneiformes, está lá escrito, hoje tem escrito, achado em alguns sítios arqueológicos na região da Suméria, Acádia, que quando alguém, os pais morrem, então eu vou colocar assim, os pais morrem,
e eu levo perante a corte, vamos colocar aqui a corte da Babilônia, por exemplo, eu levo os ídolos que eu tenho em posse, que eram do meu pai. E aí eu tenho o direito da herança do meu pai. É isso, né? Então, se o meu pai, antes de morrer, ele dividisse os ídolos lá em tantos filhos, os 3 filhos, por exemplo, que levassem os ídolos, eles iam receber a herança. É prova, ele deve receber a herança. Então, pode ser que Raquel fosse idólatra? Pode ser. Mas é mais provavelmente que ela roubou os ídolos, não por ser idólatra, porque ela queria a herança do pai quando ele morresse. Vejam que, sem essa informação, porque a Bíblia ela diz que Raquel roubou os ídolos. Então, Raquel era ladra, não tem discussão nisso. Agora, o motivo que ela roubou os ídolos, a Bíblia fala o motivo? Não fala. Nós, automaticamente, sem pensar muito, ela era idólatra. Vocês vejam que nós podemos pensar coisas erradas do que a Bíblia ensina, por não pensar no direito. A Bíblia não estava falando o motivo. Pode ser que sim ela fosse idólatra, mas eu não tenho certeza, então não posso afirmar isso. E quantos anos eu afirmava isso? Quantos anos eu afirmava algo que eu não tenho certeza? Que a Bíblia não me dá certeza. A Bíblia não nos dá certeza em várias coisas. Por exemplo, há ainda a ignorância da briga. Tem pessoas que brigam por causa, um do lado da Deus é soberano, e ele é soberano, e outros a liberdade do homem. E por que eu falo que a ignorância é brigar com isso? Porque não é ignorância eu ter princípios dentro disso e seguir aqueles princípios e defender. Mas por que a ignorância é brigar? Porque a Bíblia não deixa claro. A Bíblia é tão maravilhosa que ela faz com que você lê na Bíblia Deus sendo soberano e, ao mesmo tempo, paralelamente, dando liberdade ao homem. E isso é incrível, é inexplicável, eu não consigo explicar. Não tem como explicar. Deus faz assim, pronto, e a gente fica na nossa... É como Jó, a gente fica na nossa pequenez, a gente reconhece, uns reconhecem, outros não, infelizmente. Como eu sou pequeno, como eu não consigo entender tudo, como eu estudo, como eu vou atrás, como eu oro, como eu leio a Bíblia, e não consigo entender tudo, não consigo em tudo chegar a um ponto final, ter resposta para tudo. E penso que Deus faz isso de propósito. Eu penso que Deus, ele age soberanamente e ao mesmo tempo ele dá certas liberdades para o homem, o livre-arbítrio para o homem. Parece que Deus faz isso não para nos confundir, para mostrar para mim, Rafael, tu não é tão inteligente assim, tá? Se eu não te revelar isso, você não ficará sabendo como é. E Deus não revelou na sua palavra como que funciona isso. Nós lemos a palavra de Deus e nós vemos a soberania dele, ele é soberano em tudo, e nós vemos o livre-arbítrio. E nós não entendemos, pela nossa lógica, como isso combina, como que pode encaixar, mas encaixa. E Deus deixou. E eu penso que Ele deixou para provar para nós, para a gente não se ensurbedecer, né? A gente não ficar orgulhoso demais, pensando que a gente sabe tudo. Então, assim, a Bíblia Sagrada é a revelação de Deus. Se Deus não nos revelar, a gente não consegue entender. Porque nem tudo Ele revelou. Essa foi uma das coisas que Ele não revelou. A conciliação entre livre-arbítrio e soberania. Ele não revelou como funciona isso. Ele revelou que existe, mas não revelou como funciona. Então, se Ele não revelar, o homem não vai alcançar. Isso é maravilhoso. Porque eu sei que existe, está na Bíblia, não sei como funciona, então eu confio no Senhor. Eu confio nele. Eu preciso confiar nele. E ele quer isso. A gente confia.
E agora, então, o que é verdade? E a verdade liberta do quê? Então, no verso 31, Jesus diz que aqueles que haviam crido nele se tornariam os seus discípulos se eles ficassem firmes na palavra dele. Logo em seguida, no verso 32, ele diz que aqueles que permanecem na palavra de Jesus, ou seja, em seus ensinamentos, conhecerão a verdade. E essa verdade os libertará. Já no verso 36, Jesus fala que se o Filho libertar, então os que creem nele realmente serão libertos. Se o verso 32 fala que a verdade liberta e o verso 36 fala que o Filho liberta, então a Bíblia não pode se contradizer. Então, qual é a conclusão? O Filho é a verdade, ou a palavra. Então vamos chegar lá. O Filho é a verdade, Jesus é a verdade, o que ele fala é a verdade. Ah, ok, mas eu não estive no tempo de Jesus andando com ele para ouvir a verdade dele. E aí, como é que eu sei? Pronto, se foi a verdade, foi deixar, aquilo que é necessário para nós foi deixar escrito na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus, a verdade de Cristo. Jesus, ele realmente afirma isso, lá em João 14,6. Abra para nós a Bíblia. Alguém leia João 14,6, por favor? Versículo muito conhecido, né? É João 14,6. Diz que Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e vive ao Pai sem. Então ele disse que há várias coisas, e uma dessas é que ele é o quê? A verdade. Ele afirma, eu sou a verdade. Jesus é a verdade, então sua palavra é a verdade. Tudo o que ele fala, todo o seu ensinamento é a verdade. E Jesus, sendo Deus, quer dizer então que a Bíblia Sagrada no seu todo é a verdade, a qual é a palavra de Deus. E nós temos também Jesus sendo Deus. Então a Bíblia toda é a verdade. Não vou entrar aqui agora. À noite eu vou falar um pouquinho sobre a iluminação do Espírito Santo na palavra de Deus. Não vou entrar tanto nesse mérito, de maneira profunda, na inspiração, porque daí surge uma pergunta, e eu não vou tocar nesse domingo, nem de manhã nem à noite, sobre, tá bom, eu vou só dar uma pincelada aqui, tá bom, então tá, Jesus é a verdade, Jesus é Deus, então a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, então toda a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Beleza, mas foram homens que escreveram a palavra de Deus, sim. Não lembro quantos autores, são vários livros. A Bíblia não é um livro, é uma unidade de vários livros. O livro de Salmos, por exemplo, são vários autores, de várias épocas, de uma, se eu não me engano, entre o autor mais antigo e o último autor, acho que há 2000 anos, eu não lembro. Épocas diferentes, lugares diferentes, e tudo que você lê de Gênesis e Apocalipse concorda. Não há contradição. Não, pastor, alguém pode reclamar. Não, há contradição sim, eu já li em tal lugar, ou eu já vi mesmo, já fui atrás. Sabe o que eu digo? Não, vamos lá então, porque eu tenho 100% de certeza que você está errado. Você não soube interpretar a Bíblia de maneira correta, para você chegar a essa conclusão de que há contradição. Você não está conseguindo entender a Bíblia como ela ensina verdadeiramente. Você está provavelmente interpretando a Bíblia de forma figurativa, de forma alegórica. Aí pode inventar qualquer coisa, né? Nesse texto mesmo que eu li, não é fácil a gente se perder aqui. Pois Jesus está falando para crentes judeus, depois ele diz que aqueles crentes judeus queriam matar ele, e a palavra de Deus não tinha lugar dentro dele. Então quer dizer que um crente pode ser crente, uma pessoa pode ser crente e não ter a palavra dentro dele. Pode sim. Então eu vou começar a ensinar isso agora, porque a Bíblia está dizendo. Eu poderia fazer isso facilmente e enganar, ou sem enganar, me enganar, ou propositamente ou não.
porque eu não estou sendo, eu não estou olhando o texto como ele deve ser olhado, eu não estou interpretando de maneira correta. E o Espírito Santo nos ajuda nisso também. À noite nós vamos ver. O caso de Raquel é outro. Que a arqueologia trouxe isso para nós, como uma cultura da Suméria lá, né? Então, é claro que o caso de Raquel, eu passei anos pensando que ela era uma idólatra, e isso não mudou nada na salvação, tá? Não se preocupem. Tem coisas que a gente pensa errado durante anos da vida, mas não interfere urgentemente na salvação. Mas é tão bom quando a gente descobre, poxa, mas é assim mesmo, né? Olha, pode ser que Raquel fosse idólatra ou não, a Bíblia não fala isso com certeza, né? Mas pode ser que ela, é mais provável que ela roubou os ídolos por causa desse motivo. Muito bem. Ouça aqui então a explicação de Costa sobre ser um discípulo. Antes disso, Jesus é a verdade, então sua palavra é a verdade, tudo que ele fala, todos os seus ensinamentos é a verdade. Jesus sendo Deus quer dizer que a Bíblia é a verdade, a qual é a palavra de Deus. Agora, conforme o verso 31, alguém pode crer na verdade, que é Jesus, e assim ser salvo, mas não ficar firme em seus ensinamentos, não se tornando um discípulo de Jesus. Alguém pode crer nele, ser salvo, mas não ficar firme mesmo nos seus ensinamentos, mas tem que ficar firme pelo menos nos ensinamentos que levou ele a colocar sua fé, a crença em Jesus Cristo, a salvação, né? Mas não todo o seu ensinamento, não se tornando um discípulo de Jesus. O que é um discípulo? Consta, ele fala assim, ó, a marca de um verdadeiro discípulo é a continuidade dos ensinamentos de seu mestre, nos ensinamentos de seu mestre. Um discípulo é, por definição, um aprendiz, não necessariamente um crente no sentido de nascido de novo. O que ele está dizendo não quer dizer que um crente que nasce, ele realmente vai ser um discípulo. Ele vai ser um discípulo se ele nascer, se ele for salvo e começar a seguir os ensinamentos de Deus. Um discípulo permanece discípulo enquanto continua a seguir os ensinamentos de seu mestre. Quando alguém deixa de seguir fielmente, deixa de ser discípulo. Ele não perde a salvação, que vem como um dom de Deus. A salvação é um dom de Deus, né? Os verdadeiros crentes podem continuar sendo discípulos de Jesus ou podem deixar de sê-lo, temporariamente ou permanentemente. Se desviar dos caminhos do Senhor, mesmo sendo crente, Deus nunca força os crentes a continuar a segui-lo, embora nos exorte a fazê-lo. Discípulos podem ou não ser verdadeiros crentes, e crentes podem ou não ser verdadeiros discípulos. Vou repetir: discípulos podem ou não ser verdadeiros crentes. Então, alguém pode ser um discípulo por seguir ensinamentos de alguém, mas não ser ainda salvo. Isso pode acontecer. Ou, como ele disse aqui, um crente pode ou não ser um verdadeiro discípulo também. Hoje, às vezes, descrevemos um crente que também é discípulo como um cristão em crescimento, e um crente que não é discípulo como um cristão desviado. Então, os crentes que permanecem firmes na palavra de Jesus acabam conhecendo mais e mais a verdade. E as palavras de Jesus são a verdade porque Ele é a encarnação da verdade. E essa verdade liberta as pessoas quando elas a compreendem. O mundo ensina isso também, o mundo científico ensina isso, né? Que o conhecimento liberta. Sim e não. Vou discutir isso agora, mas às vezes sim, às vezes não. Depende. Ela nos liberta espiritualmente da ignorância, do pecado e da morte espiritual. Sendo assim, todo aquele que compreende a verdade, que é o ensino de Jesus, é salvo e liberto da morte. Mas para continuar sendo liberto de outros enganos desse mundo, de mais ignorância e de mais pecados, tal pessoa precisa ir compreendendo dessa verdade mais e mais. Ou seja, quando uma pessoa compreende sobre o pecado, a justiça e o juízo de Deus, compreende sobre
céu e inferno, sobre que ela é uma pecadora e que ela precisa de Cristo, somente de Cristo, do sangue de Cristo para ser salva. E ela então se arrepende, ela entende que precisa haver arrependimento, e ela faz isso e coloca a sua fé em Cristo. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai ser salva. Crente, virou filho de Deus. Quando eu falo crente aqui, eu não estou falando de crente nominal. Eu sou um crente batista, um crente assembleiano, não, estou falando de filho de Deus. Porque tem crentes que são nominais. O que é um crente nominal? É aquele que segue só a igreja, a denominação, mas ele não é crente, filho de Deus ainda. Ele só segue. Né? Às vezes nasce até na igreja e nunca foi transformado, a sua vida nunca foi transformada. Então ele é um crente nominal. Ele não é um crente filho de Deus ainda, porque não nasceu de novo. Muito bem. Então ele compreendeu a verdade e ele então creu naquela verdade, e aí ele foi liberto, ele foi salvo. E isso quer dizer que ele foi liberto da morte. Não da morte que todos nós vamos passar. Essa aqui ninguém vai escapar. A não ser que Deus faça comigo, com você, como ele fez com Elias e com Enoque. São 3, né? Ou 2? 2. Mas eu acho que ele não vai fazer comigo, pelo menos não. Eu vou passar pela morte natural. Não é dessa morte que ele está falando, está falando da morte espiritual, que é aquela morte de você partir desse mundo sem Cristo. Não tem mais o prazo. Deus deu um prazo para todo ser humano colocar a fé nele, que é o prazo é enquanto ele estiver nesse corpo, nesse mundo. Depois disso, acabou o prazo, não tem mais prazo. Para tudo tem prazo nessa vida. Né? Pessoas que não gostam de prazo são pessoas que não gostam muito de trabalhar, de fazer as coisas, meio acomodado, meio confortável. Tem que ter prazo, não tem prazo. O prazo é este. Depois já era, acabou o prazo. Então, acabou o prazo do pagamento, pronto, vai ser processado na justiça e vão tirar o teu carro, né? Agora, é a morte espiritual. Que morte espiritual? Quer dizer então que a minha alma vai desaparecer, morrer, grande coisa, então eu vou deixar de existir, então para que aceitar Cristo? E viver essa vida com alguns sacrifícios nesse mundo aqui, já que eu posso aproveitar todos os prazeres, se a minha alma vai morrer depois, não vai mais existir, mas não vou mais sentir nada. Não, a alma não morre. Tem algumas religiões que nós chamamos de seitas. Por que nós chamamos de seitas? Porque não concordam com a Bíblia. Cristãs que ensinam que a alma desaparece, morre. Não, isso não existe. A alma continua vivendo. Então que morte é essa, pastor? É viver longe de Deus. Uma pessoa longe de Deus, ela está morta espiritualmente. Se você que está aqui hoje está longe de Deus, espiritualmente você está morto. E se você partir desse mundo sem Cristo, você daí passará a eternidade sem nenhuma chance longe de Deus, morto. Porque a alma não é aniquilada, não morre. Não, beleza, então, compreendi e vou colocar a fé em Cristo. Estou livre da morte. Sim, está livre da morte. Mas se você não continuar crescendo na verdade, você ainda não vai ficar livre da completa ignorância da palavra de Deus. Você não fica livre, não vai ficar livre de enganos desse mundo. Quantos e quantos crentes vivem ainda em certas ignorâncias? Vivem até com certas simpatias. Quantos e quantos crentes ainda vivem debaixo de alguns enganos que o mundo ensina? Por quê? Porque só compreender uma parte da verdade, e aquela parte os libertou da morte, mas não continuaram, não prosseguiram, então elas não entenderam mais, elas não compreendem mais, elas não compreendem porque elas não entendem mais, elas não foram atrás de mais, então elas não conseguem ser libertas, pelo menos nesse tempo, de tudo, de todo engano, de toda ignorância. É claro que Jesus vai voltar e daí, enfim, ele vai ajeitar tudo. Então, pastor, eu prefiro esperar Jesus voltar, ficar assim, de boa, esperar Jesus voltar. Tranquilo. É o direito que cada um de nós tem. Um pastor não pode forçar, e nenhuma igreja pode fazer isso. Infelizmente, no nosso meio, pastores e igrejas querem forçar as pessoas a fazerem coisas. Isso é fora da Bíblia, a Bíblia não ensina isso. Então, cada um tem o direito
não, eu quero viver assim, quero esperar Cristo voltar, quando Cristo voltar ele vai me transformar e pronto. Eu não quero aprender muito e muito para frente. Tranquilo, né? Mas o pastor da igreja tem a obrigação de ensinar, a obrigação de admoestar, a obrigação de exortar. Lembra quando eu falei lá, bem no início, em algum lugar eu falei ali, agora eu não estou lembrando, mas eu falei que a Bíblia não estava obrigando as pessoas a fazer aquilo, mas pelo menos exorta. A Bíblia ela não obriga ninguém a ser discípulo de Jesus. A gente não leu nesse texto a Bíblia dizendo, tem que ser, porque se não for, vai levar chibatada, vai ser castigado. Isso aí é o mundo que ensina. Tá? Infelizmente, igrejas trazem coisas do mundo, esse tipo de coisa do mundo autoritária para dentro deles, mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia exorta, seja discípulo. A Bíblia não obriga a ser um discípulo. A Bíblia, na verdade, não obriga a um monte de coisa. Quem obriga somos nós. São igrejas, são líderes espirituais, são pessoas com seus pensamentos, que todo mundo tem que seguir o jeito deles, estudar o que eles querem, falar o que eles querem, usar o que eles querem. Nós é que escravizamos, a Bíblia não escraviza, a Bíblia liberta, a verdade liberta. Jesus disse, vinde a mim, quando estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E daí tem pessoas que vão para algumas igrejas e a igreja coloca mais peso em cima delas, coitadas. Que tristeza isso, esse tipo de ensinamento que é ensinado. E a palavra de Deus, que é a verdade, nos liberta. Mas nos liberta do quê? Veja novamente o verso 33 ao 36. Alguém pode ler do 33 ao 36, por favor? Escravos de alguém, ou disseste tu sereis livres? Replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, e o sim para sempre. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdade é que a palavra de Deus nos liberta da escravidão do pecado. O versículo 34 diz que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Pastor, então eu sou escravo do pecado. E se você está pensando isso, eu também estou pensando isso. Eu também sou escravo do pecado, dessa forma de pensar. Eu pego. Se alguém aqui dizer, não, eu não pego, amém, glória a Deus, você deve estar lá no céu, não aqui. Né? É certo que como crente continua a pecar, mas há uma luta em minha vida para não mais pecar deliberadamente, de maneira proposital. Eu não estou nem aí, eu vou fazer, eu vou falar, eu não vou medir minhas palavras, eu vou ofender, eu não quero nem saber, eu vou agir dessa forma para com a outra pessoa. Eu quero que ela enxergue a minha indignação, que eu estou indignado com ela. Aí é diferente. Aí é fazer deliberadamente. Um crente até pode fazer deliberadamente, sim. Aí um crente está escravo do pecado. Não mais escravo como ele era antes sem Cristo, porque antes ele não tinha, o seu senhor era Satanás e a sua carne, os seus desejos. Hoje ele tem outro senhor. Ele pode, um crente, voltar a viver escravizado em algum vício, em algum pecado? Ele pode, mas o senhor dele é outro. Então antes ele era escravo não por opção do pecado, e o senhor dele não era Cristo. O senhor dele não poderia livrar ele daquele pecado, daquele vício, daquela escravidão, porque o senhor dele amarrava ele naquilo. Hoje o crente, ele pode até ser escravo do pecado, mas ele não precisa, porque ele tem outro senhor. Porque o senhor que pode libertá-lo. É diferente. Então, o verbo para praticar, que aqui está dizendo todo aquele que pratica, não sei na tua tradução, na NVI 2011 diz todo aquele que pratica. Então o verbo para praticar, tem outra versão falando todo aquele que, sei lá, faz pecado, comete pecado. Então a palavra no português tem várias palavras com significados, vice-versa. Então cometer, praticar, a palavra lá no grego é apoiel. E nesse verso ele está declinado, né? No português nós falamos, como que nós falamos?
declinar. É diferente. Como boiou. Não precisa aprender isso, é só deixar um pouquinho claro. Que é um verbo particípio presente. Ou seja, o verso deveria ficar então da seguinte forma: se o verbo, não estou ensinando gramática aqui, mas se o verbo no grego está declinado como um particípio presente, o versículo melhor traduzido para nós deveria ficar todo aquele que tem pecado. Não o ter aqui não é o possessivo, tá? O ter aqui é a prática, aquele que tem pecado, aquele que tem cometido pecado, feito pecado. Não é diferente, agora pega aqui, todo aquele que pratica o pecado e todo aquele que tem pecado. Diferente a forma que você fala. Essa forma mostra que é uma pessoa que continua pecando constantemente de forma deliberada. Não é um esforço para não pecar. Não há um esforço para não pecar. A NVI, por exemplo, 2011, que é a que eu uso, eu sou contra 2023, tem uma tradução mais próxima disso. Diz assim, Jesus respondeu: digo-vos a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Então aqui, no português, a NVI 2011 coloca o gerúndio, que é o correto. Ele que vive pecando. Então, Constable, ele comenta da seguinte maneira: o particípio presente grego, poion, aquele que pratica o pecado, ou aquele que peca, implica pecar continuamente, e não apenas um deslize ocasional. Esta é uma verdade geral que se aplica tanto a crentes quanto a descrentes. As pessoas que pecam continuamente tornam-se escravas do pecado. O pecado tende a criar hábitos e a viciar. Então veja que o que está sendo falado, tanto aqui no texto como no comentário de Constable, que é o que eu creio, ele não está falando se é salvo ou não. Não está discutindo isso. Aquele que vive pecando é porque não é salvo. É isso que ele está discutindo, tá? Não vou discutir isso. Ele está discutindo aqui: um crente pode voltar a ser escravo do pecado ou de pecados específicos, de hábitos e vícios específicos. Então, a palavra de Deus, por ser a verdade, pode salvar o homem, pode torná-lo discípulo de Jesus e pode libertá-lo do pecado. Só que essa verdade faz tudo isso quando nós a compreendemos e acreditamos nela. É por isso que nós devemos permanecer compreendendo a palavra de Deus com o objetivo de acreditar naquilo que aprendemos de novo, coisas novas na sua palavra. Você que tem feito suas devocionais e lido a Bíblia várias vezes, você muitas vezes, poxa, mas eu já li esse texto 5 vezes e na 6ª vez que eu estou vendo isso, que nas outras 5 eu não vi. A gente tem que continuar. Não podemos provar tudo o que há na Bíblia de maneira científica, mas tudo que há na Bíblia faz sentido para a vida do ser humano. Versículo 37: eu sei que sois a descendência de Abraão, entretanto procurais matar-me, porque a minha palavra não tem lugar dentro de vós. Então, assim, lembre-se que Jesus estava falando com os judeus que haviam crido nele, e quando ele fala que eles queriam matá-lo, não quer dizer que aqueles que haviam crido nele queriam matá-lo, mas ele fala dos judeus de forma geral. Eu expliquei isso antes no início, tá? Então é interessante que Jesus mostra o motivo pelo qual queriam matá-lo. Qual era o motivo que aqueles judeus queriam matar Jesus? Eles queriam matar Jesus porque a palavra de Deus não estava no coração deles. Eu creio aqui, se você é salvo, você não tem esse desejo de assassinar Cristo, não. Nem tem como assassinar mesmo. Mas há pessoas que, se Jesus viesse carnalmente aqui, eles queriam matar Jesus, eles têm desejo de matar Jesus. Mas quando a palavra de Deus não está em nosso coração, às vezes nós matamos Jesus de outras formas. Às vezes nós matamos Jesus quando nós odiamos o nosso irmão. A Bíblia fala isso, a Bíblia ensina isso. Que aquele que odeia seu irmão é como um pecado de assassinato. Então, assim, se a palavra de Deus não está no meu coração, eu posso matar o corpo de Cristo, eu posso, de outras formas, tentar atacar Cristo que está lá de dentro do Pai.
de outras maneiras. Agora os versos 43 ao 45, alguém pode ler, por favor? Porque não entendeis a minha linguagem, porque não entendeis a minha linguagem, porque não podeis ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele prefere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai de mentira. Mas, porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não me credes? Muito bem. Vocês viram que lá no início Jesus fala: olha, aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ele podia dizer: olha, vocês sim são escravos do pecado, vocês cometem pecado. Não falando do povo judeu, né? Mas Jesus, ele vai tranquilo, né? Mas aqui não. Vocês viram o jeito que ele fala aqui? Esse é o filho do diabo. Ele começa tranquilo e aqui ele vai direto. Nossa, eu não sei se eu teria toda essa coragem, né? Mas Jesus, ele fez isso. Mas Jesus não estava falando aos seus que creram nele, ao povo em geral. Ele estava falando com eles, mas ele estava se referindo ao povo judeu, que não criam nele. Então Jesus faz uma pergunta: por que eles não conseguiam entender o que Jesus falava? Era porque eles não tinham capacidade para entender. Ah, beleza, pastor, então eu preciso ter capacidade. Como que eu encontro essa capacidade? Eu preciso estudar, entrar numa faculdade, fazer aí achar um coach, sei lá, tomar um remédio. Só Deus pode lhe dar a capacidade para você entender a palavra dele. Só Ele. Romanos 3, 9 e 10. Não há ninguém que entenda, não há nenhum justo, não há ninguém que busque a Deus. Então, se ninguém entende, como fazer para entender? Porque como fazer para buscar a Deus se ninguém por conta própria? Aqui o versículo está dizendo que ninguém consegue entender por conta própria, ninguém consegue buscar Deus por conta própria. Então, como que há pessoas no mundo hoje, você aqui, que entende a Deus e que busca Deus? Se ele fala lá, é porque Deus dá essa capacidade. Sim. Nós vamos ver hoje à noite pelo Espírito Santo. Tá? Então, assim, era porque eles desejavam viver. Então, duas coisas. O versículo fala que eles não entendiam porque eles desejavam viver suas próprias vidas do jeito deles, os seus próprios desejos e egoísmos, e por isso eram filhos do diabo. E o diabo é inimigo da verdade. Ele vive pela mentira, Satanás. E agora Jesus faz mais perguntas, reiterando o que ele acabou de ensinar. Verso 46. Já estou terminando. Quem de vós pode me condenar por algum pecado? Jesus, eu não posso fazer isso. Se eu fizer isso, cada um de vocês provavelmente vai dizer: não, pastor, pega aqui. O pastor então vai ter 80 pecados meus. Mas Jesus podia fazer isso, porque ele não pecou, ele nunca pecou, ele nunca cometeu pecado. Nem eu, nem você podemos dizer: quem pode me condenar? Não pode, ninguém de nós. Eu posso apontar também pecados, vice-versa. Mas Jesus, ele diz: ó, quem pode? E se eu estou dizendo a verdade, por que vocês não estão crendo em mim? Daí Jesus responde: aquele que é de Deus ouve as minhas palavras, as palavras de Deus. Entretanto, vós não ouvis porque vocês não são de Deus. Primeiramente, Jesus mostra que não tinha pecado, ele era puro. E somente isso era uma característica de confiança em sua palavra. Somente por ele ter falado isso, ó, eu não tenho pecado, então eu falo a verdade, eu não minto, eu não engano. E nem me engano. Só por ele ter falado isso, eles deveriam crer nele. Só por ele não ter pecado e ser puro, ele é digno de confiança. Depois ele pergunta por que os judeus não. Ele pergunta por que os judeus não ouviam Jesus. Ouviam Jesus, né? Ouviam só de ouvir, mas não criam nele. E a resposta é porque eles não eram de Deus. Porque aquele que é de Deus ouvirá sua voz, entenderá sua palavra e crerá em Jesus. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Isso quer dizer que aqueles que são de Deus ouvirão a verdade e atenderão positivamente a verdade, crerão nela e viverão por ela.
A dificuldade daqueles judeus não acreditar em Jesus não estava na capacidade de Jesus se comunicar claramente com eles. Jesus estava se comunicando de forma clara com eles. O problema era a incapacidade deles de aceitar aquela verdade. Lembrando que nesse texto, quando Jesus fala em ouvir, não significa somente compreender. É um ouvir que significa entender e agarrar o que ouviu para a sua vida na prática. Não é igual aquele nosso ouvir que a gente vai lá para a escola ou para a faculdade, a gente ouve e pronto. Não, esse ouvir que Jesus está falando, o verbo no grego quer dizer, eu ouço, compreendo e agarro para a minha vida prática. Jesus e a verdade não podem ser desvinculados. A verdade não está em Jesus, a verdade é o próprio Jesus. Diferente. Então, para eu alcançar a verdade, eu preciso receber Jesus. Então, podemos dizer que a Bíblia é Jesus, porque ela é a palavra de Deus e Jesus é Deus. Você tem procurado ouvir mais e mais a palavra de Deus? Esse ouvir quer dizer entender e assumir para si a verdade, pois a verdade entrou em nossas vidas no dia de nossa salvação. Mas e depois? Você continuou crescendo nessa verdade? Você continua entendendo novas verdades da palavra de Deus? E depois que você conhece essa nova verdade da palavra de Deus, o que você faz com ela? Você assume para a sua vida com mudanças onde deve mudar, ou prefere continuar nas práticas rudimentares da vida cristã? E termino com Tiago 4,17. Refletir sobre isso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete o pecado. Interessante o que o Tiago fala, né? Olha, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, por qualquer motivo, não quero me envolver, não quero fazer, não quero entrar nisso, comete pecado. Então, vamos nos esforçar em conhecer mais essa verdade, com o intuito de fazer mudanças, não na vida do outro, nas nossas vidas. No outro a gente exorta, a gente não muda a vida do outro, a gente não obriga ele a mudar, não ameaça ele a mudar, mas exortamos, admoestamos, mas nas nossas vidas a gente deve fazer mudança. Amém?